Viva! A partir de agora está com os pés na terra. É comum ouvir-se dizer que a agricultura biológica é um tipo de produção agrícola que não faz uso de quaisquer produtos no tratamento das culturas. Uma agricultura muito natural, quase selvagem, cujo sucesso das colheitas depende exclusivamente da sorte de não surgirem pragas e doenças. Este é um conceito totalmente errado e faz com que muitos agricultores se refiram, inconscientemente, aos seus produtos como biológicos, só porque ao longo do seu ciclo de produção não foram usados produtos de síntese química. No entanto, por esta altura, já sabemos que a agricultura biológica obriga à certificação por um organismo independente que garante ao consumidor que os produtos foram obtidos de acordo com o regulamento que estabelece as normas do modo de produção biológico. Neste mesmo regulamento estão indicadas as listas positivas com os produtos que os agricultores podem utilizar no combate a pragas e doenças, caso estas surjam, apesar de todas as medidas preventivas. No programa anterior iniciámos o tema da proteção das plantas em agricultura biológica, incidindo sobre técnicas que promovem a resistência e sanidade das culturas. No programa de hoje abordaremos algumas medidas diretas de gestão de pragas e doenças, incluindo a aplicação de produtos autorizados neste modo de produção. Embora os produtos autorizados em agricultura biológica sejam de origem natural e com menor impacto sobre o ambiente e a saúde dos utilizadores e consumidores, estes devem ser aplicados apenas como último recurso, porque a aplicação de alguns deles pode também destruir auxiliares agrícolas. Muitas vezes os agricultores, quando veem 3 ou 4 piolhos, têm logo a tendência de qual é o produto com o qual eu vou matar estes piolhos. E essa é uma perspectiva completamente errada. A perspectiva certa será que quantidade de piolhos é que estão aqui, que tipo de auxiliares ou que tipo a quantidade de piolhos mortos também que já existem ou parasitados, e em função dessa avaliação do número e até mesmo do tipo de folhas que são atacadas, porque, por exemplo, nas couves, se a parte das couves estiverem atacadas, por exemplo, com piolhos ou com lagartas, forem as folhas da base, e se a cultura já está praticamente a ser apanhada, já não faz sentido fazer qualquer tratamento, nem mesmo com os produtos de agricultura biológica. Porquê? Porque o nível de económico de ataque é muito baixo, ou seja, os estragos que esses piolhos vão provocar nas folhas da base, que não são sequer aproveitadas para consumo, não justificam um tratamento. O controle de pragas e doenças em agricultura biológica assenta na sua prevenção. Mas quando o maneio, por qualquer motivo, não se revela eficaz e caso se registre risco imediato para a cultura, poderão ser aplicadas substâncias naturais autorizadas pelo regulamento. Normalmente são produtos que são mais utilizados no período de conversão, quando as pessoas mudam do sistema convencional para o biológico, em que o ecossistema ainda não está no seu perfeito equilíbrio. Normalmente as pragas tomam mais a dimensão de praga, portanto, aumentam as suas populações e as doenças também se manifestam mais. E nessas alturas nós podemos usar todos estes produtos que temos aqui como forma de combater ou prevenir ou até matar alguns insetos. Um dos fungicidas que nós usamos muito é o cobre. Nós usamos com alguma frequência para combater o míldio. Portanto, o míldio é uma doença que se manifesta muito nas semilhas e em várias hortícolas, e quando nós não temos material genético que é resistente ao míldio, temos que usar algumas formulações de cobre preventivamente. No entanto, na agricultura biológica, essas formulações estão limitadas, nós não podemos usar mais do que 5 kg de cobre hectare ano. E se houver um ano que ultrapassarmos essa dose, no outro ano temos que reduzir para compensar. Por isso temos várias formulações. Por exemplo, o Labi Cooper, que é um produto à base de quelados de cobre, que tem apenas 8% de cobre, portanto é um estimulante foliar em cobre. Estes produtos são aplicados em diferentes tipos e meios de lutas. Em ação preventiva, quando a aplicação é realizada ainda antes do inimigo aparecer, por existir um elevado risco para a cultura. Para haver míldio, por exemplo, nas batateiras ou nas semilhas, convém haver temperaturas superiores a 20 graus, ou tem que haver temperaturas superiores a 20 graus, e tem que haver umidades relativas durante 48 horas superiores a 80% de umidade. Ou seja, quando essas duas condições se criam, há riscos potenciais para o míldio. E aí nós já temos que ir a produtos cúpricos mais fortes, não é? Nomeadamente a cal da bordaleza, nomeadamente os hidróxidos de cobre ou os carbonatos de cobre. Portanto, no fundo, são
são formulações, de certa forma, que permitem uma eficácia muito superior e permite que as plantas, mesmo em condições adversas de umidades relativas altas e temperaturas altas, consigam sobreviver sem serem atacadas. Depois também há outra solução que nós costumamos usar, nomeadamente em estufas ou, por exemplo, nas alturas da floração. Por exemplo, o carbonato de cobre, que é para aplicar em pó. Este não é para diluir em água. Usamos estas máquinas, os motoatomizadores, que também se pode aplicar líquidos ou pós, e os pós têm a vantagem de reterem a umidade. Podemos fazer, por exemplo, misturas de carbonato de cobre com argila, podemos também misturar com litotame em pó. Portanto, no fundo, são tudo produtos que, quando se aplica sobre a planta, retêm a umidade e também têm alguma ação preventiva sobre o desenvolvimento dos fungos. Para além do tipo de máquina utilizada, e uma vez que os produtos utilizados são bio e muitas vezes fotodegradáveis, ou seja, são inativados em presença da luz solar, o agricultor deve ter o cuidado de realizar as aplicações em períodos do dia que favoreçam a permanência dos produtos nas plantas, optando também por produtos mais resistentes à lavagem pela chuva. É muito frequente na Madeira condições também para o ídio, mesmo em algumas culturas hortícolas, por exemplo, o tomate é muito sensível ao ídio, e podemos usar, como se usava tradicionalmente, o enxofre em pó, também aplicado com estas máquinas. O enxofre em pó tem que se ter cuidado, porque quando existem temperaturas superiores a 30 graus, também é fitotóxico, pode queimar as plantas, mas se aplicarmos com estas máquinas que fazem uma dispersão do pó, fazem uma nuvem de pó, mas com muito pouca quantidade, cerca de 11 kg por hectare, no tratamento pode também reduzir a umidade e também é um anti-ídio, portanto é um produto que evita que o ídio se desenvolva. É muito frequente também usarmos enxofre em pó no feijão verde, na vagínia, portanto, precisamente porque, sobretudo nas culturas mais tardias, quando as pessoas fazem vagínia para apanhar em outubro, novembro, em que há condições de umidade também superiores, aplica-se o enxofre em pó precisamente para reter a umidade e também para ser um anti-ídio, para não ficar com o ídio no feijão verde, é como se fosse uma farinha branca, um bolor branco nas folhas. O enxofre em pó permite reduzir e também permite, de certa forma, reduzir as populações de ácaros, de aranhiço vermelho. É outra praga que também ataca na Madeira. À medida que as condições começam a ser propícias ou não para as doenças, nós podemos aplicar ou não preventivamente. E normalmente estes fungicidas, em muitas culturas, têm que ser usados preventivamente, porque senão, sobretudo quando nós não trabalhamos com variedades resistentes, por exemplo, se fizermos uma vagínia ou um feijão verde de variedades regionais da Madeira, muito possivelmente não vamos precisar de usar o enxofre. Mas se fizermos vagínias ou variedades festival ou elga, variedades que são do norte da Europa e que vêm para a Madeira, que não estão preparadas para estes teores de umidades elevados, aí é recomendável fazermos alguns tratamentos preventivos. O cobre e o enxofre é de origem mineral, portanto temos de usar, embora sempre com as limitações que o regulamento impõe. Nós com estas máquinas conseguimos, por exemplo, pulverizar um hectare, 10 mil metros de batata com apenas 500 litros de água, enquanto só com um pulverizador normal gastamos 1000, com esta máquina podemos poupar imenso produto, porque ao contrário do que as empresas normalmente dizem, que se tem que duplicar a dose, é totalmente falso. Nós não temos que duplicar a dose, precisamente porque com estas máquinas nós garantimos que não há contaminação do solo. O produto não cai para o solo, fica na planta pela nubilização que cria, portanto não há produto a cair para o solo, enquanto com pulverizadores tradicionais, a maior parte da água vai para o solo e a maior parte do produto vai para o solo, vai contaminar. Também usamos vários tipos de inseticidas em caso de necessário. Por exemplo, este é o inseticida que é o Bacillus thuringiensis, que é o inseticida mais antigo do mercado, ou seja, já se produzia Bacillus thuringiensis na Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é como se fosse como se provocássemos uma tuberculose nas lagartas, portanto, nas lagartas das borboletas. Portanto, no fundo, o Bacillus thuringiensis, ao tocar na planta e a planta ao comer, a lagarta ao comer a planta, fica paralisado, o sistema estomacal fica paralisado e ela morre. Outro inseticida que nós usamos é o óleo de Nime. É uma planta que existe até na Madeira, em alguns espaços urbanos, a Siderática índica. Portanto, o óleo de Nime é um óleo que inibe as metamorfoses dos insetos. Ou seja, quando aplicamos óleo de Nime em cima de um ovo de uma lagarta ou de um ovo de um ácaro, esse ovo nunca mais vai dar adulto.
certo? Portanto, há uma inibição da formação de quitina do inseto e ele já não consegue passar para a fase seguinte. E no caso particular dos citrinos em geral, normalmente os insetos, a psila dos citrinos, eles metem um ovo debaixo da folha, um ovo alaranjado, e esse ovo, quando em março, abril, quando esses ovos começam a aparecer, normalmente nós devemos usar o NIM. Porquê? Porque o NIM vai inibir que o ovo passe a adulto. Mas temos de ter atenção, se for aplicado com pulverizador normal, o que nós molhamos é a parte de cima da folha, quando os insetos estão de baixo, ou quando os ovos estão de baixo, e as larvas. Portanto, nós temos que aplicar este produto com um moto-atomizador. Quando são árvores grandes, até temos que usar um moto-atomizador com uma bomba elevatória, que é para a nuvem ser projetada mais alta. E por outro lado também temos que fazer outra coisa, que é os citrinos, a psila só ataca as folhas jovens, as folhas que estão terrinhas. Daí que nós temos logo em janeiro, fevereiro, fertilizar os citrinos para que eles rebentem muitas folhas novas, para quando a praga chegar, e a praga normalmente chega em abril, maio, já as folhas estarem rijas e o inseto, mesmo pico, já não consegue fazer nada, certo? Portanto, no fundo é jogar na antecipação, porque se repararem, as folhas mais duras não são atacadas. Agora, o problema é que quando as folhas começam a ser emitidas, começam a aparecer as primeiras pragas, e se as árvores rebentarem tarde, a praga vai se tornar muito mais, vai tomar dimensões populacionais muito mais altas. Depois, quando começamos a observar as larvas cor de laranja, que é frequente, não há praga nenhuma que se possa confundir com aquilo, porque é muito particular, tem uma imagem, são pequenas bolinhas alaranjadas. Quando se começa a ver jovens adultos que têm uma coloração verde, portanto são insetos já com alguma dimensão, e verdes e depois pretos, aí já perdemos a oportunidade do NIM, porque aí já havendo adultos, o NIM já não atua nos adultos. E aí normalmente nós fazemos uma aplicação ou duas antes de abril, não é? Com as piritrinas para baixar as populações. Que este facto já tem um espectro de ação mais forte, já também pode matar e mata alguns auxiliares, deve ser sempre que possível usado localizadamente, ou seja, só se deve aplicar em plantas que estejam atacadas. Portanto, até porque ele degrada-se com a luz solar, ou seja, se eu aplicar generalizadamente onde não houver insetos, no dia seguinte qualquer inseto que apareça sobrevive, porque ele degrada-se com o sol, com a luz solar e perde a sua eficiência. Depois, a partir daí, portanto, a partir de abril, a praga chega e nós, se trabalharmos bem, já temos as folhas todas duras e sem praga. Para além dos produtos comerciais disponíveis no mercado, é possível, sobretudo em agricultura biodinâmica, a utilização de plantas existentes na exploração ou na região em preparados que se sabe terem propriedades terapêuticas. É o caso, por exemplo, da ortiga, do tomateiro, da erva cavalinha, entre tantas outras. Fazer plantação de couves, como ainda também o solo não está ainda em condições ideais para a plantação da couve, que ao ter a terra fértil, a couve desenvolve-se melhor e ao desenvolver-se melhor, defende-se melhor das pragas. Neste momento eu estou aqui a ter ainda umas dificuldades de produção, neste caso da couve, com alguma lagarta e algum pulgão, que chamam áltica. Para defender dessas pragas também podemos usar as ervas aromáticas como repelentes, sabão azul também dissolvido em água e fazer a pulverização direta nas couves. Podemos fazer também o chorume de ortiga. O fabrico e a elaboração de preparados naturais constituem uma alternativa viável e económica para o agricultor, na medida em que podem utilizar estes produtos no controle de pragas e doenças, podem utilizar para revitalizar as suas culturas, para reforçar as defesas da planta e para promover o seu crescimento. Neste caso, nós vamos abordar a preparação do chorume de ortiga. Nós temos que ter especial atenção à forma como nós vamos trabalhá-lo. Devemos utilizar luvas e devemos evitar que o próprio produto entre em contacto direto com a nossa pele. Então, para a confecção do chorume de ortigas,
O que nós vamos precisar é de 1 kg de ortigas frescas. Devemos retirar as raízes, cortar ou triturar grosseiramente. Depois vamos colocar em água. Convinha que a água fosse da chuva, mas em caso de não haver, devemos pelo menos deixar repousar a água durante 30 minutos. E vamos colocando então as folhas e os caules da ortiga na água. O tempo que vai ficar então em maceração vai variar de acordo com o que nós pretendemos. Se queremos obter um inseticida ou se queremos ter então um estimulante, um revitalizador, um potenciador do crescimento radicular. Mexer todos os dias. Nós, ao mexermos, nós vamos observar a libertação de bolhas. Quando chegar à altura em que nós mexermos esta solução e não se formarem bolhas, então nós temos o nosso churume pronto. E o que fazemos? Filtramos e vamos guardar em latas ou em garrafas escuras e também protegidas da luz solar. Este produto depois vai ser aplicado na terra, no solo, ou até mesmo nas próprias plantas, em diferentes concentrações. Se for para promover o crescimento radicular, nós vamos diluir 1 litro da solução que nós obtivermos aqui deste churume em 10 litros de água. E o que fazemos é regamos abundantemente o solo. No caso de nós querermos estimular o crescimento e revitalizar a planta, nós vamos fazer uma diluição de 20%. Por fim, de acordo com um dos princípios da agricultura biológica, que vela pela promoção da biodiversidade, deve estimular-se a atração e desenvolvimento das populações de insetos auxiliares que podem agir como predadores ou parasitoides das pragas. Quando se fala nos parasitoides, porque a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, são pequenos insetos que colocam os ovos nas larvas da mosca da fruta, neste caso, que quando a larva salta para o chão e forma um casulozinho, uma pequena pupa, daí, em vez da mosca, vão sair dezenas de outros insetos. Para captura em massa ou captura e morte, quando os machos e as fêmeas das pragas são capturados em quantidade suficiente para baixar os prejuízos para níveis aceitáveis. Quando se fala em monitorização de adultos, pensamos em armadilhas, utilização de armadilhas, como será o caso desta aqui, em que se utiliza uma feromona específica, e também há que ter em conta isso, cada atrativo é específico de uma determinada praga, não vale a pena estarmos a pensar quando apanhar muitas pragas aqui, não. Esta feromona será específica para o bichado e neste caso, podemos ver, temos aqui um adulto. Ora, é este tipo de informação que pretendemos ter com as armadilhas, ou seja, saber se daqui a uns dias o que vai haver e provavelmente já vamos ter ovos e a partir daí todo o ciclo começa. Portanto, daí esta importância de monitorização. Uma das formas de controlar a mosca do Mediterrâneo é precisamente a utilização de armadilhas que podem ser deste género, armadilhas caseiras, em que consiste numa garrafa de litro e meio, neste caso de água, com 4 furos mais ou menos a meio, suficiente para encher com 1 litro de água e podemos a seguir adicionar então o produto atrativo para esta mosca. Obviamente também temos que procurar sempre produtos que sejam específicos para a mosca do Mediterrâneo, porque ao colocarmos muitos outros produtos, o que conseguimos é atrair outro tipo de insetos, às vezes até muitos auxiliares. Quando se usa, por exemplo, águas com açúcar, o que se consegue é atrair insetos auxiliares, insetos inimigos naturais da própria praga e que não interessam. Alguns atrativos também específicos para a mosca do Mediterrâneo, mas por vezes que só capturam machos. Ora, esses atrativos, apesar de capturarem grande quantidade, têm pouco interesse, porque o que nos interessa é capturar
mais fêmeas e baixar a população principalmente de fêmeas, porque são elas que, ao colocar os ovos nos frutos, vão causar o estrago. E, obviamente, a partir daí desses ovos vão se desenvolver também as larvas que destroem todo o fruto. Daí, este tipo de atrativo para machos tem o seu interesse para monitorização de populações, sem dúvida, mas para fazer efeito como para interferir no ciclo, para baixar a população, acaba por não ser de grande eficácia. Por vezes não é possível deixar a natureza agir por si só, principalmente em ecossistemas produtivos onde ainda não foi atingido o equilíbrio desejado para assegurar a resistência das culturas e manter as populações das pragas controladas. Neste caso, é preciso agir com os pés na terra.